Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Satanás. Nos estudos anteriores nós estudamos a sua origem e estudamos também a sua queda. E hoje vamos falar acerca da organização do Reino das Trevas. Nós, como soldados de Cristo, quanto mais nós conhecermos acerca do nosso inimigo, nós mais vantagens teremos sobre ele. E nós iremos ver que a organização do reino satânico é mais uma tentativa de imitação do modo como o reino de Deus, o reino da luz, e a hierarquia que existe nesse reino e a organização do reino angélico é uma tentativa que Satanás faz para imitar esse reino. Isto não é novo. Satanás, ao longo dos séculos, tem feito essa tentativa. Nós sabemos que o auge da tentativa dessa imitação será quando o Anticristo, que é uma encarnação do próprio Satanás, quando o Anticristo estiver na Terra querendo parecer Deus. Ele fará prodígios da mentira, querendo parecer Deus. Mas ainda hoje, Satanás tem a faculdade de se transfigurar, de se transformar em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça, tentativa de imitação. E o reino de Deus, o exército celestial de Deus, está organizado em principados, poderes, potestades e domínios. Lemos isso em Efésios, no capítulo 1. E lemos que Jesus está acima. Ele é o comandante em chefe, acima destes principados, destes poderes, destas potestades e dos domínios angélicos de Deus. Em Efésios capítulo 3, nós lemos que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Isto é, o exército celestial está atento à Igreja. Em Colossenses capítulo 2 nós lemos que Jesus é a cabeça de todo o principado e potestade. Portanto, acima deste exército de Deus está o Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 6, nós temos então uma chamada de... É mais do que um alerta, é um grito da parte de Deus para estarmos conscientes deste mundo espiritual que nos envolve e do inimigo que nos cerca tão próximo. E então, no capítulo 6, versículo 12, nós lemos: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cá temos a tal hierarquia, a tal organização do exército diabólico, na tentativa de imitar a organização e a hierarquia do exército de Deus. A primeira referência que nós demos aqui é que este exército de anjos decaídos estão organizados em principados. Principados, segundo Daniel capítulo 10, vamos pensar que são organizações diabólicas responsáveis por certas áreas geográficas. E então nós lemos que, por exemplo, Daniel fala acerca do príncipe do reino da Pérsia, que era uma entidade diabólica que tentava retardar as suas orações para que elas não chegassem aos céus. Depois ele fala acerca do príncipe da Grécia. Nós poderemos deduzir, sem margem para erro, que este exército diabólico tenta e tem feito uma influência a anjos decaídos responsáveis por áreas geográficas como países. O príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, que tem que prestar contas a Satanás acerca daquilo que se passa nesses países e a influência que esses principados têm sobre esses países. Isto é arrepiante. É que se existe, como nós queremos que exista, essa responsabilização de certos anjos diabólicos sobre certos países, será fácil deduzir que haverá também
Principados sobre cidades. Quem sabe, vilas. Eles falam-nos acerca desta influência que, apesar de Satanás não ser onisciente, que não é, de não ser onipresente, que não é, com esta organização ele tenta colher o máximo de informações e de exercer o máximo de influência possível sobre este mundo. Principados, países. Depois nós lemos acerca de potestades, principados e potestades. Potestades são poderes espirituais que atuam, segundo a Bíblia, nos filhos da desobediência. As potestades tentam influenciar as culturas, as religiões, a política das nações. Exercer uma influência moral e espiritual nefasta. O apóstolo Paulo manda-nos orar pelos governantes deste país e deste mundo, porque eles estão em preeminência. Porquê? Para nós termos uma vida quieta e sossegada, sim, sem dúvida, mas também é para combater a influência destas potestades sobre os governos mundiais, adulterando e desvalorizando os princípios e os valores cristãos. Por isso até já se fala que presentemente estamos a viver na era pós-cristã, em que o cristianismo, praticamente a sua influência está a desaparecer da terra. Daí a Igreja continuar e deve continuar a ser a coluna e baluarte da verdade, mantendo os princípios e os valores cristãos, que se vão perdendo. Face à influência destas potestades e à fraca resistência que a Igreja tem dado a estas potestades. E são os ismos, o nazismo, o comunismo, o islamismo, com todo o seu cortejo de dor, de sofrimento, de morte, de escravidão. As potestades influenciando as ideias. E o mundo anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, através destas potestades que vão influenciando. Nós lemos que o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós precisamos de sair da influência destas potestades através da conversão, através do novo nascimento, que só é possível pela intervenção do braço poderoso de Deus. Ele nos tirou das potestades, desta influência. Lemos acerca dos príncipes das trevas. Os príncipes das trevas. Os príncipes das trevas é mais uma imitação da hierarquia dos anjos. Nós lemos, por exemplo, em Daniel capítulo 12, fazendo uma referência a Miguel, o primeiro dos príncipes, um dos primeiros dos príncipes de Deus. O reino celestial, o reino angélico de Deus, o exército de Deus, tem príncipes. Pois bem, o reino das trevas também tem príncipes, que são anjos com poderes e responsabilidades particulares. E depois lemos acerca das hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais. Hostes falam-nos de muitos. Algo que é numeroso. E estas hostes espirituais da maldade são uma referência, sem dúvida, aos demónios, que na hierarquia dos anjos se calhar ocupam a base, a parte mais baixa, mas são muitos. E quando nós dizemos que são muitos, temos um argumento bíblico que justifica. Os anjos de Deus, nós lemos em Apocalipse que são milhões de milhões e milhares de milhares. E este exército celestial de anjos é o exército atual. Agora reparem neste pormenor. Quando houve a revolta e a rebelião de Lúcifer, transformado depois em Satanás, lemos em Apocalipse que ele arrastou 1/3 dos anjos. 1/3 de milhões e de milhares é muito. E vigiam, informam, influenciam, atacam o ser humano. E há uma particularidade nestes demónios também. Mais uma tentativa de imitação. Reparem, hoje o Senhor quer habitar no ser humano por meio do seu Espírito.
Aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, nós lemos que nós nos tornamos morada de Deus em espírito, templos de Deus. E estes demónios, nessa tentativa, uma vez mais, de imitar o Senhor, em certas situações, eles querem habitar no ser humano. Estamos a falar de possessão diabólica, que aqui e ali ainda se verifica hoje. Teve uma preponderância grande quando o Senhor esteve aqui na Terra durante o seu ministério, mas infelizmente alguns negam esta realidade, que nós tantas e tantas vezes temos tido a oportunidade de presenciar e entrar nesta luta. Demónios que controlam pessoas que se tornam morada de demónios, templos. E quando nós consideramos isto, no fim deste estudo, o que é que nós podemos pensar, o que é que nós podemos sentir? Medo. Sim, há motivos para ter medo. Há motivos para ter medo. Estamos a ser observados, estamos a ser influenciados. Mas o medo recua quando nós passamos para o lado daquele que já venceu. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o cabeça de todos os principados e potestades. E nós agora podemos acrescentar não somente dos céus, mas também das trevas, porque os céus ainda reinam. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E um dia, todo este exército demoníaco será lançado em prisões eternas, em prisões das trevas como algemas eternas. Satanás lançado no lago de fogo e enxofre. Nós vamos ganhar porque estamos do lado que já ganhou. Até que essa vitória se torne efetiva, convém nos comportarmos como bons soldados de Cristo. Tendo em consideração este inimigo organizado, mas sem medo, usando toda a armadura de Deus, não somente para resistirmos no dia mau, não somente para ficarmos firmes, mas também para golpearmos este exército, conquistando território a este exército, ganhando almas para Cristo. E não nos deixando derrotar por este exército, porque em Cristo, o capitão e chefe do exército de Deus, o cabeça deste exército, melhor dizer, o cabeça deste exército. Tentei fazer uma aplicação daquela música e daquele lindo coro que diz: e o nosso capitão é Jesus. Mas o cabeça do exército de Deus, aquele que um dia vai aparecer na terra sentado num cavalo branco, desbaratando os seus inimigos, nomeadamente Satanás e o seu exército, que nessa altura terão o seu quartel-general na terra, agora nas regiões celestiais. Pensa-se que no primeiro céu, a atmosfera, mas particularmente no segundo céu, no universo estrelar, o cosmos. E de lá eles lançam os seus ataques sobre a Terra, sobre o planeta Terra e particularmente sobre os homens que habitam na Terra. Respeitando, entre aspas, tendo em consideração este exército, mas sem medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ganhar. Com a armadura que o Senhor nos disponibiliza, nós vamos ganhar. E podemos já, pela fé, viver antecipadamente a vitória total e completa. Este exército será completamente desbaratado. Seremos liderados pelo Senhor Jesus. E vamos ganhar. Por causa dele. E através dele. Amém.